Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com Davi. Tudo que nós sabemos sobre Davi, quase tudo, nos chegou através da Bíblia. Portanto, são informações fortemente marcadas pelo ficcional. Há um valor histórico, é verdade, mas esse valor é relativo, porque trata-se de um relato teológico, e como um relato teológico, é um relato que não se atém, obviamente, aos fatos como eles realmente ocorreram. Trata-se de uma interpretação teológica da realidade, tá certo? Davi é sempre descrito como alguém corajoso, bondoso, justo, amoroso e temente a Deus. E é interessante que Davi vai fazer um contraponto com Saul. Isso desde o início. Né? Quanto mais elogiado Davi é, quanto mais depreciado Saul é. Então nós temos uma gangorra que Davi sobe e Saul desce, né? Esse tipo de literatura chama-se literatura da apologia, é uma literatura apologética, uma literatura muito comum no mundo antigo, né? Outros povos, o povo mesopotâmico usou muito isso, o egípcio, todos os povos usavam isso. Então você vai contar a história de alguém que você quer engrandecer, né? Então tudo vai ser, quase tudo, positivo. E todos os inimigos, todos aqueles que entram na frente da personagem principal, eles são desmerecidos, né? Os defeitos, os malfeitos são hipertrofiados, né? São ampliados, e os defeitos do retratado são cada vez mais escondidos, nublados, eles são enevoados, de modo que ele cada vez mais no desenrolar da história, o sujeito vai cada vez mais brilhando. Uma literatura altamente apologética. A do Davi começa desde a época da adolescência. Supostamente matou o gigante Golias. Ele pegava a sua harpa, né? Era músico, pegava a sua harpa e tocava as melodias para acalmar o maluco, o rei Saul. O rei Saul é retratado como alguém muito perturbado, naquilo que hoje os psiquiatras dariam o diagnóstico de um transtorno bipolar, né? Passava por fase de agitação, queria matar o Davi, queria não sei o quê, e depois fase de profunda melancolia, né? Então Davi pegava e tocava a sua harpa, então acalmava Saul, né? Saul é retardado como alguém capacitado para o reino, né? Alguém que Deus se arrependeu de ter indicado ele para ser rei, né? E ao contrário, e Davi cada vez mais ele vai tendo as suas qualidades reforçadas, realçadas, né? A Bíblia chega a dizer que o Espírito bom de Deus se afastou de Saul, e agora quem estava com Saul era o Espírito maligno de Deus. E onde estava o Espírito benigno de Deus, segundo a Bíblia? Estava lá com Davi. Então Davi ele vai cada vez mais tendo as suas qualidades reforçadas, e todos que entram na sua frente, todos os seus adversários, todos aqueles que estavam atrapalhando
a sua escalada de poder até o trono, né, de Israel. Esses terão os seus defeitos hipertrofiados, seus defeitos postos à vista de todos, enquanto que os defeitos de Davi estão sempre camuflados. Nós vamos encontrar essa literatura apologética principalmente no livro 1º e 2º de Samuel, e quase nós não vamos encontrar no livro de Crônicas. Por quê? Porque o livro de Samuel foi escrito bem perto dos fatos acontecidos, enquanto que o livro de Crônicas foi escrito 600 anos depois, 6 séculos depois. As pessoas já mais nem lembravam como era a história. Então não precisava defender mais Davi, não. Agora o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, como foi escrito perto dos acontecimentos, os fatos ainda estavam na memória das pessoas. Ainda estava na memória das pessoas. Então, os redatores bíblicos eles chegam a ser chatos, reforçando toda hora o caráter do Davi, toda hora menções, eles tentando negar um determinado fato, dando voltas para negar aquele determinado fato. Todos esses fatos que os redatores tentam inúmeras vezes, reiteradas vezes, negar, né? É porque esse fato provavelmente deve ter ocorrido. Né? Esse fato deve ter ocorrido. Né? Isso nós vamos ver depois nos demais vídeos. Né? Nos demais vídeos a gente vai tocar nesse assunto. Por que teria que os redatores bíblicos querem enaltecer Davi? Porque ele atinge o poder, e já que atingiu o poder, seria interessante para a união do povo, né? E acabou dando certo, né? Para a união do povo, para a união da nação hebraica, que tivesse um Deus indicado por Deus, um Deus poderoso, né? Um rei poderoso, um rei justo, um rei corajoso, um rei amoroso, um rei sensível, que supostamente compôs os salmos, que nós vimos no vídeo anterior que não foi verdade, não é? Então, é um rei que vai dar a linhagem de Jesus, pô. Ele vai dar na linhagem de Jesus. Então, você tinha que ter um rei muito especial. Davi não era esse alguém especial. Davi foi um bandoleiro. Ele vivia de pilhagens, vivia de vender proteção. Era aquilo que a gente chama hoje de milícia. Ele atuava ali nas franjas do deserto de Judá, né? O Saul depois expulsa ele, ele vai para lá, né? Então, quer dizer, era uma pessoa extremamente perigosa. Nós vamos ver isso nos próximos vídeos com detalhes, né? Nos próximos vídeos nós vamos ver esse aspecto. Então havia uma necessidade muito grande dos redatores bíblicos de construírem uma biografia exemplar, né? Então eles inserem, séculos depois, histórias que não ocorreram, histórias que se passaram no campo do privado, pensamentos que não tinha como indivíduo saber, né? A própria unção de Davi por Samuel, quando ainda Saul era rei, isso é uma exceção tardia, que serve apenas para justificar a tomada de poder por Davi, querendo dizer, querendo mostrar, querendo construir, como está na moda dizer, uma narrativa de que aquilo, que Davi já estava predestinado, que aquilo estava já decidido por Deus, né? Que já estava predestinado o fato de Davi tomar o poder, o que não foi verdade. Para os israelitas foi uma surpresa enorme quando Davi tomou o poder, porque ele não era filho de Saul, não tinha vínculo com Saul. Aí você pode me dizer, ele foi casado com Mical, que era filha do Saul. Nós vamos falar sobre essa história depois. Ele foi casado com uma ex-mulher do Saul, vamos falar disso depois. Ele teve uma relação gay com o filho de Saul. Nós vamos falar nisso depois num vídeo exclusivo, tá certo? Mais para frente.
O que importa esse vídeo de hoje é deixar claro que os redatores bíblicos, eles traçaram construíram uma biografia de Davi, uma biografia exemplar, que justificasse a tomada dele de poder, e essa biografia, obviamente, foi escrita muito tempo depois, enxertada com fatos maravilhosos, fatos mágicos, fatos que não aconteceram, né? Obviamente não aconteceram, mas que vão dar um luzir, né? Vão dar ali um polimento, e olhe que polimento, na biografia de Davi, tá certo? Justamente o contrário que é feito na biografia de Saul, porque cada vez mais que Saul é denegrido, e isso torna a sua prole, os seus filhos, também, de certo modo, contaminados pela maluquice de Saul, pela sua incapacidade de reinar, e fortalece, né, o desejo e depois a luta, e depois o sentar no trono que Davi vai fazer. Davi vai se tornar um rei, né? O cara era um pastor pobre de um outro reino, o reino de Judá, e ele vai assumir o reino de Israel, vai assumir também o reino de Judá, e unifica aquelas tribos que viviam ali numa convivência mais ou menos pacífica, mas que nunca havia existido uma ideia de nação até então. É Davi que vai dar essa primeira ideia de nação. Então Davi é um sujeito muito importante, claro, um sujeito muito importante nessa trajetória do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita, tá certo? No próximo vídeo nós continuamos com Davi. Até lá, tchau!